Saudações! Temos visto nestas reflexões recentes que para entendermos melhor o que Deus estará a fazer neste tempo, que devemos dar atenção ao que já está revelado nas Escrituras. Hoje vamos explorar o tópico o sinal apocalíptico de Jonas. Comecemos com o princípio de que todo o sinal da parte de Deus está em harmonia com o que já está revelado nas Escrituras. Certa ocasião chegaram os fariseus e saduceus para falar com Jesus. Os fariseus e saduceus eram pessoas que pertenciam à classe religiosa. Os fariseus davam muita importância à doutrina e vivência correta. Os saduceus, por seu lado, tinham algumas crenças semelhantes, mas não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no Espírito, nem acreditavam em anjos, como nos diz Atos 23, 8. Tanto os fariseus como os saduceus eram aplicados às suas crenças e argumentavam muito a favor das mesmas. Talvez fosse por isso que várias vezes quiseram debater assuntos teológicos com Jesus. Mas como iremos ver, Jesus não deu força à crença que eles tinham nos seus artigos teológicos, mas chamou a atenção deles para um caso que eles já conheciam. Encontramos a narrativa deste acontecimento em Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que se lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Notemos que o texto diz que eles foram ter com Jesus para o tentar. O meio que eles escolheram para a sua intenção foi pedir a Jesus que lhes mostrasse algum sinal do céu. A palavra tentar no original grego também pode significar examinar. Se foi esta a sua intenção, eles estariam a pedir um sinal da parte de Jesus para que tivessem assunto sobre o qual o avaliar, ou assunto para debater ou acusar Jesus. Eles queriam falar com Jesus, não para aprender de Jesus, mas para o tentar ou para o examinar, para então ter assunto para discussão. É bom examinar todo o ensino, mas examinar sem querer aprender de Jesus não conduzirá à iluminação do inquiridor. Notemos que pediram a Jesus que lhes mostrasse um sinal do céu. Eles antes tinham visto Jesus fazer sinais e milagres. Eles antes tinham ouvido Jesus ensinar verdades que os tinha desafiado. Mas havia uma faceta da sua vida, da sua fé, que eles estavam a negligenciar. Eles viam e ouviam, mas não estavam a mudar nem a sua convicção, nem no alimento da sua visão de vida, segundo o que Deus estava a lembrar-lhes e a fazer entre eles. Os seus caminhos continuavam os mesmos. Não há valor em debater assuntos da fé e não haver crescimento na comunhão com Deus. A resposta de Jesus foi muito reveladora. Jesus disse-lhes que eles sabiam prever se haveria tempestade ou bom tempo. Eles sabiam diferenciar a face do céu, mas não estavam a conhecer os sinais dos tempos. Eles persistiam no seu mal, como nos mostra Mateus 16, 4. Porém, Jesus deixou-os com um sinal que eles próprios poderiam examinar. Eles foram para tentar Jesus, e Jesus, no seu amor, deu-lhes uma verdade fulcral para a sua fé. O sinal que Jesus deixou para eles estudarem foi o sinal do profeta Jonas, que foi como um símbolo profético do que sucedeu com Jesus. Para quem quiser saber mais sobre o profeta Jonas, leia o livro da Bíblia que tem o seu nome. É uma história muito interessante e reveladora quanto aos caminhos de Deus.
É fácil comentar sobre a política, sobre a economia e sobre a moralidade, sobre as mudanças sociais. É fácil até comentar sobre as opiniões religiosas. Mas o que realmente pode mudar o rumo da vida para o lado da salvação é examinar o que Jesus ensinou e o que ele fez por nós mediante a sua morte na cruz. O que podia mudar a vida dos fariseus e saduceus que foram examinar Jesus seria o seu entendimento do significado do sinal que Jesus se referiu em relação a Jonas. Lemos em Lucas 11:30 que Jesus disse que ele próprio seria um sinal para a geração que questionava. Podemos ler, portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O que havia no contexto da história de Jonas que Jesus quis que aquelas pessoas considerassem? Um aspecto foi que, como Jonas esteve na barriga do peixe, assim também Jesus estaria no seio da terra, mas não ficaria lá contido. Lemos em Mateus 12:40 que Jesus disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Portanto, um aspecto de Jonas é que ele serviu de tipo profético ou de símbolo que apontava para Jesus. Mas há ainda um outro aspecto quanto a Jonas ser um sinal. O profeta foi enviado a Nínive para clamar contra ela. Em Jonas 1:2 lemos que Deus disse ao profeta: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. O pecado na cidade de Nínive era tanto que Deus não quis que continuasse mais. O livro de Jonas diz-nos que ele quis fugir a este trabalho que Deus lhe deu, mas por fim ele foi. Lemos em Jonas capítulo 3, versículos 1 e 2, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. É importante reparar que Deus falou segunda vez a Jonas para ir a Nínive. Deus é o Deus das segundas oportunidades, uma realidade que tem sido demonstrada tantas vezes. Jonas 3 diz que o profeta foi e anunciou à cidade que ela seria derrubada. O sentido da palavra hebraica no original é que as coisas iam mudar para os ninivitas. O povo de Nínive, ao ouvir a mensagem de Jonas, de veras arrependeu-se e converteram-se. Notemos o que diz Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus viu que havia neles algo diferente. Eles demonstraram um arrependimento mediante as obras de vida que começaram a praticar. A palavra arrependimento não significa pedir desculpa ou ter pena de ter dito ou feito certas coisas. Arrependimento significa algo de maior efeito do que pedir desculpa. Arrependimento é mudar de pensamento de forma que a vivência passe a ser diferente. Daí que o raciocínio, as palavras e a conduta do arrependimento passam a ser diferentes. Arrependimento tem a ver com mudança de vida. Por serem arrependidos, ou seja, por terem mudado de visão de vida e por terem abraçado a mensagem que Deus lhes enviou, a sua vida mudou. Onde diz que Deus se arrependeu, não significa que Deus pediu desculpa, mas que Deus decidiu agir segundo a sua misericórdia. Deus tinha planeado um ato de justiça contra eles, mas porque eles mudaram de vida, então Deus agiu segundo a sua misericórdia. O texto diz que Deus viu que houve uma outra atitude nos ninivitas e por isso ele parou na sua intenção de fazer justiça contra aquele povo. Deus não fez vir sobre eles a destruição. Algo que vimos acerca dos caminhos de Deus é que, após o arrependimento dos ninivitas, Deus deu início a um plano diferente para a vida deles.
Antes que o povo de Nínive fosse derrubado, Deus enviou o seu profeta para lhes dar a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus e de se arrependerem. O povo arrependeu-se e Deus, na sua misericórdia, reconheceu o arrependimento das pessoas e abriu-lhes um novo caminho e deu-lhes uma nova oportunidade. Em tudo isto, Deus demonstrou a sua compaixão, como nos mostra Jonas capítulo 4, versículo 11. Refletindo na questão de Jonas ser um sinal, as circunstâncias precipitadas pelas diversas ações de combate à pandemia e que têm sido vividas em tanto lugar no mundo estão a servir de sinal para as pessoas. Os diversos meios de comunicação social têm comentado sobre os efeitos do aperto económico e do isolamento na sociedade e ambiente familiar e noutros setores. Não é exagero dizer que o medo e a frustração têm agido como força espiritual e que têm tido o seu efeito. Eu creio que a presente situação a nível mundial está a suscitar o tipo de preocupação em muitos que os tem levado a ponderar sobre o significado de Jesus e o que tem sido a sua vida, uma situação parecida com os ninivitas. A passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 41, refere-se a uma outra ocasião em que alguns religiosos quiseram ver da parte de Jesus um sinal e Jesus disse: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Este versículo bíblico mostra-nos que Jonas é um ponto de referência, tanto no presente como futurista. As pessoas que ouviram Jonas, como Jesus enfatizou, eles arrependeram-se. Os ninivitas são hoje e serão mais adiante como um testemunho do que significa o arrependimento. Os fariseus e saduceus que foram ter com Jesus queriam ver um sinal. A resposta de Jesus apontou para algo importante: ir à palavra de Deus, para aí observar o que Deus disse e o que Deus fez em relação à humanidade. Em outras palavras, eles deviam alimentar a sua alma com o conhecimento da palavra de Deus, alimentar a sua fé com as palavras de Deus. É quando as palavras de Deus são recebidas que passa então a haver a transformação de vida. As palavras de Deus que são recebidas têm o seu efeito no pensamento e espírito da pessoa e produz então a mudança de vida. É quando as palavras de Deus são recebidas e vividas que a fé passa a ser um modo de vida nas pessoas que creem. Portanto, Jonas serve de exemplo de que Deus é justo e que haverá um dia o julgamento. Mas notemos que há uma grande ênfase no arrependimento. Aos arrependidos, Deus dará o bem-vindo. Como será então o sinal de Jonas relevante para nós? Jonas serviu de sinal profético que foi cumprido em Jesus. Jesus veio ao mundo porque Deus teve compaixão da humanidade. Jesus morreu, mas não ficou retido pela morte. Ele ressuscitou, tendo vencido a morte. O que Jesus ensinou e o que ele fez por nós ao morrer na cruz revelou como Deus tem visto o estado da humanidade. Este mesmo ato de Jesus é também a revelação do grande plano da redenção para o pecador. É óbvio que Deus não quer que o pecador continue nesse estado, mas que, convertendo-se dos seus maus caminhos, que venha a Deus através de Jesus. Os sinais que as pessoas pedem passam com o tempo. Porém, o que Jesus fez constitui uma verdade libertadora e contínua. É uma verdade que está hoje como evidência de que a fé em Jesus não é em vão. Aos que se arrependem, Deus, na sua grande misericórdia, perdoa e abre para eles o caminho para a vida eterna em Jesus. A Bíblia é bem clara ao dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva, como nos diz o livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11.
O que está Deus a dizer nestes últimos dias? Eu creio que Deus está a dizer que a sua misericórdia permanece sobre os que se arrependerem e derem os passos que demonstram a sua sinceridade para com Deus. Será oportuno cada pessoa considerar quem Jesus é e qual o significado da sua mensagem para este tempo. Jesus continua a ser a inspiração de vida e fonte de descanso espiritual. Se ainda não parou para vir a Jesus, então será oportuno fazê-lo agora. Queira dizer a Ele: Senhor Jesus, obrigado por teres dado a tua vida na cruz por mim. Eu declaro que tu és o Filho de Deus e o meu Salvador. Obrigado por me reconheceres e por operares na minha vida. Se disse estas simples palavras com fé, creia que Deus ouviu e que Ele responde ao seu ato de fé. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Esteja atento aos próximos vídeos, onde vou comentar mais sobre os princípios seguros para a realização de vida em Jesus. Que as amplas bênçãos de Deus estejam sobre si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.